Tudo bem, meus queridos alunos do sexto ano, tudo certo com vocês? Hoje, dia de prova, dia 25 de agosto, dia de prova de língua portuguesa. Nós revisamos na sexta-feira passada, tá? Teve uma aula ao vivo e teve uma revisão gravada. Ontem, segunda-feira, teve uma aula ao vivo também, em que foi revisada a matéria da prova, né? E hoje, para relembrar mais uma vez tudo que vai cair nessa prova, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que cai na prova é a ideia, né? Já tinha avisado vocês, é essa parte aqui dos conectivos, né? Os conectivos, eles são importantes para unir uma oração a outra ou um período ao outro. Então tem aqui um período, por exemplo, já estou com muita fome. Ponto. Um período, até o ponto é um período. O outro período, vamos comer só um pedacinho de doce que ela nem notará. Qual o melhor conectivo substitui esse ponto final aqui? É o mas, é o portanto, é o eu enquanto. A dica que eu dou para a prova de vocês é observar, tá? Trocando as palavras pelo ponto e ver, e você nota aí qual que é a melhor palavra, qual que é o melhor conectivo para essa frase específica, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda dica, lembra do ponto culminante. Qual que é o ponto culminante? O ponto culminante é aquela parte mais importante, né, de um determinado texto. A parte mais importante de determinado texto. Aquilo que todo mundo espera. Aquilo que você lê o texto e espera acontecer. É a luta entre o bem e o mal, é aquela parte em que tudo vai fazer sentido na história. É para isso que você está lendo aquela história, é para isso que você está vendo aquele filme. É só por causa deste momento, tá? Só por causa deste momento, que eu chamo de ponto culminante ou clímax, ou a parte mais importante, tá? No romance vai ser o beijo entre os apaixonados. Na aventura será a grande luta esperada entre o bem e o mal, né? Beleza? É a parte mais importante, o ponto culminante. Ok? Lembram a escalada, né? Que eu tinha mostrado para vocês já. Isso aqui, ó, né? Lembra que eu tinha mostrado isso para vocês? Lembra que eu tinha mostrado, pessoal? Essa situação inicial, daí vai para o conflito, onde os personagens entendem o que eles precisam fazer dentro da história, as complicações que são os obstáculos que eles têm que enfrentar, o clímax, que é a parte mais importante, que é aquele momento mais aguardado pelos leitores, onde tudo vai acontecer. Aí tudo, depois que tudo acontece, né? Depois que o bem vence o mal normalmente, né? Começa a inflexão. O que é a inflexão? A caminhada para o fim, né? Vão se explicando o que vai acontecer com cada personagem depois do clímax, né? Depois da grande batalha, depois do beijo, no romance, enfim. Vai acontecendo o que vai acontecendo. E o final é um final feliz ou um final triste, que eu chamo de desfecho. Certo, galera? Então, outra coisa importante, tá? É você observar onde esse clímax começa. Nas aulas de revisão eu falei que onde começa e onde termina no caso das tartarugas, né, pessoal? Eu expliquei bem para vocês isso, né? Onde começa e onde termina o clímax aqui do texto das tartarugas. Falei também muito que dentro desse texto nós temos as chamadas contradições. Uma das contradições presentes no texto é esta daqui, que fala: como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. É uma contradição irônica que mostra a ideia de oposição entre o raio que cai muito rápido e a lentidão das tartaruguinhas que demoram um tempão para conseguir se deslocar, né?
Elas se deslocam muito devagar, né? Comentei também nas outras revisões sobre essa questão aqui, né? Que das traças analfabetas que a gente tem que interpretar, que a apostila interpretou de um jeito, que eu lembro que alguns alunos interpretaram de outro, mas tem a ideia de consumir as figuras, né? Lembra que eu expliquei, né? Que elas roem só as figuras. Também tem a ideia do chachado, né? O chachado é um representante dos quadrinhos do Nordeste, que mostra, que fala da falta d'água, que fala da seca, não é mesmo? Aqui nesse caso, o chachado está falando do que faz malabarismo para viver sem água, né? Ah, tem também essa outra tirinha aqui que mostra o personagem chachado questionando onde está a água do planeta, se boa parte, se a maior parte do nosso planeta é composta de água. Ele questiona, então tem algum vazamento em algum lugar que eu não estou vendo essa água toda aqui, né? É um questionamento dele, do povo dele, do chachado e do povo nordestino também, né? A gente nota que tem essa conotação bem forte nas tirinhas do chachado de falar dos principais problemas do Nordeste do Brasil, que nesse caso, um dos maiores, é essa seca, né? Não tem água em boa parte do Nordeste. Quando eu falo boa parte, né, é uma parte grande, muitas pessoas que não têm acesso, infelizmente, que vivem na seca, não é? Tem essa outra tirinha aqui do chachado, que eles estão jogando futebol e acabam furando várias bolas, né? Porque eles utilizam os cactos como traves, né? Vocês concordam em usar outra coisa como trave para o nosso jogo? Queridos. Uma outra coisa que chama muita atenção na nossa prova, pessoal, é a acentuação, tá? Isso vai pegar muito de vocês na acentuação. Então, eu fiz um vídeo dedicado só para acentuação, que é o vídeo de sexta-feira passada, tá? Hoje eu só vou voltar algumas coisinhas, tá? As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é mais forte, tá? Todas as palavras oxítonas que terminam em ou ens são acentuadas. Eu até coloquei aqui as palavras que estão na apostila, certo? Ninguém, além, alguém, reféns, parabéns, recém e também. Notem que a sílaba tônica é a última, portanto, elas são acentuadas. Já as paroxítonas, que são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba, que terminam em ou ens, aí elas não são acentuadas. É o caso de homem, de reportagem, de ontem, de ordem, de garagem, de lobisomens e de consomem. Notem que as sílabas tônicas são as penúltimas, né? Por isso, elas não são acentuadas. Lembrem que a gente sempre conta as sílabas do final, indo da direita para a esquerda, né? Do final para o meio, certo? O final é a última sílaba, logo depois nós temos a penúltima sílaba e depois nós temos a antepenúltima sílaba. A última sílaba, se a sílaba tônica está na última sílaba, nós chamamos de oxítona, a palavra. Se a sílaba tônica está na penúltima sílaba, nós chamamos de paroxítona. E se ela está na antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Para esta regra específica de acentuação, o que mais importa para a gente é que vocês saibam o que é uma palavra oxítona, que é aquela que tem a sílaba mais forte na última posição, que é o caso de ninguém, de além, de alguém, de reféns, de parabéns, de recém, de também, de amém. Turma, não esqueçam disso.
E por último, eu quero relembrar vocês sobre o paralelismo. O último não, que tem mais assunto ainda. O paralelismo é a repetição de uma estrutura, de uma frase. Lembrem sempre do não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim. É a repetição do não tinha, tá? E assim por diante. Um exemplo, né? Professor Didier tinha que gravar uma aula, tinha que fazer uma live, tinha que postar no Classroom, tinha que corrigir alguns trabalhos. Esses eram os trabalhos do Didier da segunda-feira, né? Então, várias coisas que o prof teve que fazer na segunda. Tinha que, tinha que, tinha que. Beleza, turma? Ah, tem outros dois personagens que eu quero conversar com vocês, que são o Garfield, que ele tem falta de concentração. Nessa tirinha aqui mostra muito a falta de concentração dele. Lembram que eu falei? Escute isso, Garfield. Quando envelhecemos, nossa capacidade de concentração diminui. Interessante, não? O quê? Concentração do Garfield não existe praticamente. O Garfield também tem muita preguiça. Vamos correr, Garfield! Correr por quê? Tem alguém nos perseguindo. Ah, esquece. Eles têm uma lança! O Garfield indignado, né? Que o John quer correr. Ah, tem mais uma que o Garfield também é comilão, que a aranha engana ele para viver, né? Nessa tirinha aqui. E acaba dizendo, né, que sabe onde tem chocolate e ele perdoa a aranha e não mata, né? Outra personagem que vai cair na prova é a Magali. Qual a principal característica da Magali? É que ela tem um apetite gigantesco, ela não tem fundo, ela come que nem um monstro. Lembra dessa tirinha aqui? Que todo mundo acha que vai socorrer o gatinho, mas na verdade não, ela quer só as maçãs. E aqui ela dá o susto na Mônica e quer as maçãs também. Aqui o Cebolinha pega só um pacotinho de pipoca e ela pega o carrinho todo. Aqui o pai dela tem que trabalhar um monte para conseguir sustentar a Magali, né? Para todas as comidas da Magali, para dar todas as comidas da Magali. Então ela vai pedir um aumento pro chefe do pai da Magali, né? Pro chefe do pai dela, né? E aqui ela dá o beijo esperando vir um pipoqueiro ou um padeiro, mas vem um príncipe, né? Então, turma, muita concentração na prova de língua portuguesa de amanhã, tá? Se você tiver dificuldade, leia em voz alta as questões, tá? Leia as questões em voz alta para que você consiga compreender melhor. Leia várias vezes o enunciado, leia várias vezes os textos, tá? Eu tenho certeza que todo mundo vai tirar uma nota boa, beleza, turma? Assiste esse videozinho aqui antes de fazer a prova, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários. Tchau!